Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos aí dar continuidade à nossa aula sobre somitogênese e a quarta semana do desenvolvimento embrionário. Antes de começar essa aula, eu gostaria de também dizer para vocês que essas divisões entre semanas, neurulação, gastrulação, né? Gastrulação segunda semana, neurulação terceira e somitogênese na quarta, elas são puramente didáticas, né? Porque como vocês vão vendo, né, ao longo do livro, né, você vai ver que a formação de somitos em humanos já acontece também na terceira semana, né? E a quarta semana do desenvolvimento embrionário, onde vai acontecer o início aí de fechamento do embrião, dentre outras características, é só de uma forma didática, mas vários desses processos acontecem quase que simultaneamente. Depois da gastrulação, você começa com o processo de neurulação, e ao mesmo tempo que você tem a neurulação, você também está gerando os somitos, que é o que eu vou estar explicando um pouco para vocês aqui nessa aula, tá? Então, aqui tem só mostrando para vocês, esse aqui é um embrião de peixe, vocês vão ver que conforme o tempo vai passando nesse vídeo, vão surgindo pequenas estruturas com agrupamento de células que a gente chama de somitos, tá? E é isso que a nossa aula hoje é sobre isso. Então, a gente vê aqui no vídeo, vocês estão visualizando aqui a região anterior, região posterior do lado, tá? A gente vai ver o surgimento de estruturas aqui periódicas, cada um desses grupos de células aqui são chamados somitos. E nessa regiãozinha aqui posterior, vocês vão ver o surgimento de novos somitos, novas estruturas, periodicamente, a partir dessa região posterior. Então, esse processo a gente chama de somitogênese, surgimento dessas regiões posteriores aqui, que vai, conforme o peixe vai se alongando, vai aumentando de tamanho, e vão então se formando os somitos, que, como a gente vai ver hoje na aula, dá origem a várias e várias estruturas importantes do mesoderma no corpo, tais como as vértebras, né, o esqueleto, todo o esqueleto axial, né, a parte muscular, né, também a parte também dos membros, né, o músculo dos membros, então tudo isso é originário desse mesoderma paraxial. E aqui tem um peixe, né, um peixe zebra com sua região ocular, todo o seu encéfalo na região anterior, essa grande bola que é o vitelo que esse peixe tem. Então, esse processo de somitogênese ele é gradual e ele é super importante, então, para o desenvolvimento dos indivíduos. Essa característica de somitogênese, ela varia muito entre os diferentes vertebrados, né? Aqui a gente vê entre camundongos, né? Um determinado estágio, né? O chamado estágio filotípico, a gente vê essa situação aqui, que é do início até o final, a gente vê embriões que têm um número maior de vértebras, por exemplo, lampreia, que a gente tem chamados peixes-bruxa, e outros a gente vê que o número de somitos no estágio filotípico vai variar, então, entre os diferentes vertebrados. Então, a gente pode, né, utilizar, inclusive, o número de somitos e, posteriormente, o número de vértebras para a identificação de indivíduos. E esse processo de geração de somitos, ele é muito, muito bem controlado, de geração de vértebras, tá? E é isso que a gente vai estar tratando um pouco aqui durante a aula. Você vai perguntar o que é o estágio filotípico. O estágio filotípico é um estágio onde vários embriões, no caso aqui de vertebrados, passam, onde aqueles embriões têm uma grande similaridade morfológica, tá? Para quem for aluno, para entender que é um estágio onde a gente tem o esqueleto axial estabelecido, né? E é onde o processo de segmentação então, aí foi determinado, formação de segmentos. No nosso caso, nós somos segmentados, nós temos as nossas vértebras ao longo do corpo, daqui para cima até lá embaixo. Tá? Então, isso é o processo de segmentação. Aqui, esse nosso mesoderma, né? O nossos somitos, eles vêm do mesoderma. Aqui no meio temos a notocorda, como a gente viu na aula anterior, a notocorda fica embaixo do sistema nervoso. Logo aqui em volta, a gente visualiza bem, né? E aqui que eu acho que é bem importante a gente estar definindo isso, né? Logo ao lado da notocorda, né? A gente vê essas estruturas, esses agrupamentos celulares de cada lado, que são os somitos. E como eu falei, vão dar origem às vértebras. E mais lateralmente o mesoderma lateral, o mesoderma da placa lateral, né, que dá origem a sangue e a tecidos hematopoéticos, a vasos, tá? Então o mesoderma, ele é mesoderma paraxial, mesoderma intermediário, não demonstrado aqui em outra cor, e o mesoderma lateral, tá? Que é o que está sendo mostrado aqui nessa próxima figura, né? Então aqui a gente tem o tubo neural, logo embaixo, corda mesoderma ou notocorda, né?
Então, a notocorda é esse tecido específico que a gente falou na aula anterior, né? Que dá origem, né? O que é importantíssimo, né? A notocorda para a formação do sistema nervoso, para a indução da região ventral do sistema nervoso e que também entra numa mínima parte que a gente vai ver um pouco depois lá no nosso esqueleto axial. Além disso, logo ao lado, dos dois lados, a gente tem o mesoderma paraxial, que vai formar o mesoderma da cabeça e o mesoderma do somito. Somito que ele vai se diferenciar em esclerótomo, miótomo e dermátomo. A gente vai ver no próximo slide o que cada um desses dá origem. Mas, basicamente, é músculo, cartilagem, são estruturas, né, músculos das costas, que vão dar origem, né, a essas estruturas importantíssimas do esqueleto do indivíduo. E aqui no meio dos dois lados o mesoderma intermediário, que vai dar origem aos teus rins e às tuas gônadas, propriamente dito, e na parte mais lateral, o mesoderma da placa lateral, vai ter o mesoderma esplânico, somático e extraembrionário, que vai formar o sistema vascular hematopoético e os anexos extraembrionários, ok? Então, essas são as divisões importantes do mesoderma. E para somitogênese, o que é importante é esse mesoderma próximo do tubo neural, que é o mesoderma paraxial, ok? Então, esse processo de somitogênese é basicamente, como eu falei, a geração de somitos. Somitos vêm desse mesoderma, né, paraxial, próximo aqui do tubo neural, e ele é formado por 3 compartimentos, como a gente vai estar vendo nos próximos slides. O esclerótomo, que vai formar as vértebras propriamente ditas, as cartilagens, o miótomo, como o próprio nome diz, mio, normalmente vem de músculo, né, vai formar a musculatura das costas, e o dermomiótomo, que contém essas células progenitoras do músculo esquelético, principalmente dos membros, e as células que vão formar, então, a derme, né, a parte embaixo da epiderme das costas, tá? Então, essas são as subdivisões de um somito já formado. Mas só lembrando para vocês que o somito ele vem desse mesoderma na região posterior, como no vídeo que eu mostrei para vocês, o chamado mesoderma pré-somítico, tá? Então, depois que o somito é formado, é que ele vai se dividir nesses compartimentos. Aqui vocês viram o processo de gastrulação e neurulação, só fazendo uma pequena revisão. Aqui a região de entrada, né, da linha primitiva, a gente vê endoderma, as células do mesoderma e do epiplasto. As células vão passar aqui pelo interior para fazer, né, o processo de gastrulação. Depois que a gastrulação está finalizada, a gente tem a região da placa neural, que vai formar o tubo neural, vai se dobrar, a notocorda embaixo e no meio o mesoderma, em cima a epiderme de revestimento, e embaixo o endoderma, tá? Então essas são as divisões. Conforme vai passando o tempo, a gente vê muito bem definido o tubo neural, aqui entre a epiderme em cima, aqui novamente o mesoderma intermediário, mesoderma da placa lateral, e aqui já um somito formado. Então essas divisões entre mesodermas são importantes para o processo de formação dos somitos propriamente ditos. E mais para frente, um pouco, né? Esses são cortes de embrião de galinha, a gente já consegue visualizar bem as diferenças morfológicas entre esses somitos. Então, quando a gente começa a visualizar, olha como o dermátomo aqui na região dorsal ele já é diferente da região um pouco mais abaixo, que é a região do esclerótomo, que vai dar origem às vértebras. Olha o miótomo em cima. Então, você vai tendo o quê? Diferenciação dentro do próprio somito daqueles tecidos que vão ser formados. Aqui, só para relembrar, os somitos, então, como vocês viram naquele primeiro vídeo lá do texto, da aula, eles são formados a partir dessa região posterior. Então, aqui tem o mesoderma pré-somítico, os dois lados, células indiferenciadas que vão dar origem e separar esses novos agrupamentos celulares aqui, que são os somitos, tá? Então, esse é um processo contínuo e um processo muito bem regulado, tá? Muito bem regulado porque existe um relógio, um chamado relógio molecular, que controla a liberação, né, a geração de novos somitos. Então, aqui, cada um desses lados a gente gera, né, bilateralmente um conjunto, né, sempre 2 somitos de cada lado, vindo dessa região, como eu falei para vocês, que é o Presomitic Mesoderm, ou PSM, o mesoderma pré-somítico. Você vai gerando, então, novos somitos de baixo para cima, tá? Então, sempre da região posterior, a gente vai gerando somitos. E como que isso é feito? A gente tem, na verdade, vias de sinalização.
Para vocês que estão no primeiro período, as células se comunicam entre si e, ao se comunicarem, elas vão tendo o quê? Induções, vão recebendo e gerando sinais. E nesse caso específico da região posterior, a gente tem sinais do Fibroblast Growth Factor, do FGF, e o Ingles, né, o WNT, que são sinais aqui na região mais posterior desse mesoderma pré-somítico. Enquanto que a região mais anterior desse mesoderma pré-somítico, a gente tem ácido retinóico. Então, a partir da interpretação e da recepção dessas diferentes moléculas, é que você acaba gerando um ciclo de gerações de somitos a partir de um determinado tempo. O processo é muito bem controlado. Como assim? Se a gente for olhar, aqui é T0, a gente tem um somito aqui em cima, T mais um, a gente tem 2 somitos, T2, né? A gente vai ter 3 somitos, isso aqui todo é um processo cíclico, que um grupamento de células é gerado, ele se destaca e gera um somito, e o processo se reinicia. Tudo isso controlado pelas vias de FGF, WNT e ácido retinóico. Existem várias, uma das razões principais também da gente não ingerir, né, da grávida não ingerir ácido retinóico também é por causa dos múltiplos papéis que o ácido retinóico tem no embrião em formação. Dentre esses aqui na formação da segmentação, mas também em regiões cardíacas e outras, em que realmente você tem que ter certeza, principalmente mulheres que tomam substância anti-acne, né, para prevenir acne, não ingerir ácido retinóico durante o processo de gravidez ou pré-gravidez, tá? Aqui é só demonstrando que esse processo em galinha, dependendo da temperatura, pode demorar 90 minutos, e no final, onde você tinha um único somito, agora você tem 2 somitos advindos aqui da região mais posterior, mais caudal. Você sempre vai gerando novos somitos até exaurir esse mesoderma pré-somítico aqui da região posterior, ok? Então, só para finalizar essa primeira parte do mesoderma, da formação dos somitos, é para dizer para vocês que vários animais, então, eles vão ter diferentes quantidades de vértebras que são advindas desses somitos, e isso é porque a gente tem mais divisões celulares a partir desse mesoderma pré-somítico, e também o tamanho desses somitos é menor, né? E os somitos têm menos células, aí, consequentemente, você acaba, né, no caso de uma cobra, com 315 somitos, né, um número imenso de vértebras, o Tchório camundongo menos vértebras e assim por diante. Então, é porque você teve mais divisões celulares, mais daqueles ciclos que eu fui mostrando para vocês, e também as vértebras, o tamanho provavelmente dito é menor, tá? Acho que esse é o último slide que eu vou fazer aqui no parar, é que não só aquelas células saem do processo dali da região posterior, como elas também vão formar, né? Aqui estão as células epiteliais, elas revestem essas células epiteliais, elas revestem as células mesenquimais, que formam a parte interna do somito, e do mesoderma pré-somítico, durante o processo de formação, depois você vai ter um somito formado que vai ter aquela forma arredondada, com células epiteliais em volta e células mesenquimais dentro, tá? Então é isso, eu já vou chegar aqui nesse experimento, vou dar uma pausa para poder beber água e a gente retorna, tá? Então, mais uma vez, estudem somitogênese, um processo super importante para você que é farmacêutico, profissional de saúde, entender como que o embrião é formado, como que as vértebras são formadas e qual é o efeito dos compostos, né, químicos aí no nosso processo de somitogênese, ok? Mais uma vez, muito obrigado.